O Merlin Sage apresenta um histórico de precisão nas profecias, com a realização de muitas previsões energéticas desde a criação do canal, em junho de 2020. Dentre essas profecias e previsões, temos no vídeo de 8 de outubro de 2020, o Merlin Sage previu quem assumiria a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2021, sendo o atual presidente Biden. Nesse vídeo é também citado de que haveria uma insurreição por parte da população dos Estados Unidos, em protesto contra o resultado dessa eleição, ocorrendo um ataque ao Capitólio, prédio legislativo dos Estados Unidos. Essa previsão foi feita com quase 3 meses de antecedência do acontecimento. Em um outro vídeo de canalização, Melquisedeque também previu, em 15 de julho de 2020, o futuro da pandemia. Nessa canalização foi feita uma previsão de que haveria outras variantes e de que o vírus sofreria mutações. Até então, na data de publicação desse vídeo, a ciência ainda não havia informações ou confirmações sobre possíveis variantes do SARS-CoV-2, vírus da Covid-19. A profecia de Melquisedeque se cumpriu e se comprova pelo surgimento de novas variantes, como por exemplo em dezembro de 2020, com o surgimento da variante Alfa, Beta e Gama. Em fevereiro de 2021, surgem as variantes Epsilon, Eta, Iota e Zeta. Em maio e junho de 2021, foram descobertas respectivamente as variantes Kappa e Delta, e em novembro de 2021, a Ômicron. Uma terceira previsão feita pelo canal, em junho de 2021, foi no vídeo intitulado Soltura e Equilíbrio, o nascimento da divindade na Terra, em que Charlie comenta sobre uma reunião no plano ascenso, em que Mestre Kibid fala sobre o surgimento de uma nova cepa, ainda naquele ano em que o vídeo foi publicado. Essa cepa foi descoberta em novembro de 2021, a Ômicron. Na ocasião, também foi comentado de que esta variante seria imune às vacinas presentes até então, naquele período. Esta previsão foi feita com 5 meses de antecedência. Outra previsão foi feita por Mestre Quírio em um vídeo da Ordem dos Comílios, em 20 de novembro de 2022, em que foi mencionado que o Brasil estava polarizado, principalmente na política, e de que haveria um momento futuro de ruptura, choro e lamento. E isso se cumpriu em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Nessa data, manifestantes depredaram os prédios públicos do Congresso Nacional, do Superior Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Quadros famosos foram rasgados, vidros externos quebrados e grande parte do patrimônio público brasileiro foi depredado e destruído, como por exemplo o relógio que pertencia a Dom João VI, trazido para o Brasil, que ficava dentro do Palácio do Planalto. Desde a profecia feita por Mestre Quírio em 20 de novembro, levou um pouco mais de um mês para que essa profecia se cumprisse. Agora vamos atualizar os membros de Shilomar e outros interessados com relação a um conjunto de profecias feitas pelo Merlin Sage, publicado na aba Comunidade do canal em agosto de 2021, que será lida a seguir. Mais informações sobre as 177 rodas, explicadas na live O Segundo Sol. Datas de tensão, 7 e 23 de setembro de 2021. O primeiro tocou a sua trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue. E isso foi lançado para a terra. 1/3 da terra foi queimada. 1/3 das árvores foi queimado. E toda a vegetação verde foi queimada.
O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo semelhante a um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar se transformou em sangue. 1/3 das criaturas viventes que havia no mar morreu, e 1/3 dos navios foi destroçado. Apocalipse, capítulo 8, versículos 7 a 9. A primeira manifestação, trombeta, ocorrerá. Haverá brutalidade, representando pelo granizo, e discórdia, representado pelo fogo. Em meio à perda de vidas, afetando os elementos políticos envolvidos, representado pela terra. Muitos serão totalmente iludidos pela discórdia, ou seja, serão queimados. Muitas soberanias nacionais se juntarão à confusão. Árvores queimadas e suas fontes de renda, vegetação queimada, sofrerão. A segunda manifestação, ou seja, a segunda trombeta, ocorrerá. Um grande império, monte, entrará em crise, em chamas, e afetará o consciente coletivo. Muitos se deixarão afetar, mar transformado em sangue, suas formas criacionais morrerão, criaturas viventes, e os condutores da mudança, navios, junto com elas. Que o sonho humano pereça, que o sonho da alma floresça, que o mundo possa ser melhor no dia em que enfrentar o seu pior, que a luz ilumine o sofrimento e mostre aos que atuam pela ilusão que seus caminhos já não competem mais em crescer nesta terra, que colherão a plena medida de suas criações, até que aceitem criar pelo amor. Buda Maitreya, em discurso no Grande Salão da Sabedoria Oculta, Shambhala, 23 de agosto de 2021, às 10h21 da manhã. 2 presidentes já caíram, o terceiro vem logo atrás. 2 economias se debruçarão em Davos e outra se curvará. A França massacrará seu povo liberto e os Estados Unidos assumirá áreas de grandeza e sanções contra terras brasileiras. O último sairá vitorioso e uma nova pegada na lua calcada será. Discurso Os Eventos por Mestre Saint-Germain, 23 de agosto de 2021, na Sala da Sabedoria Oculta, Shambhala, 11h27 da manhã. A primeira parte da profecia do Apocalipse, capítulo 8, versículos 7 a 9, se cumpriu em março de 2022, quando se deu o início da guerra da Ucrânia. Isso pode ser comprovado pelas imagens textuais de granizo e fogo misturado com sangue, que representam a brutalidade e discórdia em meio à perda de vidas da guerra. A terra, mencionada na profecia, representa os elementos políticos dos países, tomando ou o lado da Rússia ou o lado da OTAN, dos Estados Unidos, ao qual a maioria dos países da Europa são pertencentes. França, Alemanha e alguns outros países que já faziam parte da OTAN começaram a fazer sanções à Rússia, que em retaliação cortou o fornecimento de gás para esses países, refletindo em prejuízo para suas economias no inverno de 2022, por falta de gás. A segunda parte da profecia do Apocalipse, capítulo 8, versículos 7 a 9, começou a se cumprir há algumas semanas atrás com relação aos Estados Unidos, que anunciou que não possui dinheiro suficiente para pagar as contas do segundo semestre. A Bolsa de Valores e a economia mundial serão afetadas, assim como a economia de outros países que dependem dos Estados Unidos. Isso criará um efeito dominó, mencionado no trecho da profecia. As formas criacionais morrerão, o que significa que outros empreendimentos fecharão, além dos que caíram na pandemia.
Algumas pessoas não terão dinheiro para manter seus meios de vida. Haverá crise habitacional, bolha no mercado financeiro, grandes empresas multinacionais se retirando dos países e fábricas sendo fechadas. Com relação à profecia feita no discurso de Saint-Germain na sala de sabedoria oculta em Shambhala, dos 3 presidentes mencionados que caíram, o primeiro se refere ao presidente do Peru, Martín Vizcarra, impeachmentado em 9 de novembro de 2020. O segundo foi o presidente Donald Trump, que perdeu as eleições em novembro de 2020, sendo que Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2021. O terceiro foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, que perdeu as eleições presidenciais em novembro de 2022 no Brasil. A França massacrará seu povo liberto. Essa parte da profecia se cumpriu, pois houve uma reforma da Previdência proposta pelo atual presidente e desagradou os franceses, e desde o início de 2023 tem gerado protestos e manifestações em Paris. Os Estados Unidos assumirá áreas de grandeza e sanções contra terras brasileiras. O último sairá vitorioso. Com relação a esse trecho da profecia, com a entrada do presidente Lula na presidência, o governo brasileiro assinou acordo bilionário com a China, o que não agradou os Estados Unidos e começou a dar sanções ao Brasil, mandando embaixadores americanos a terras brasileiras e rechaçando os posicionamentos do Brasil com relação à guerra da Ucrânia, demonstrando que essa parte da profecia também se cumpriu. E uma nova pegada na Lua calcada será. Com relação a isso, a NASA anunciou nos últimos 2 anos que tem o intuito de realizar nova missão à Lua. O Amurlin Sage, através do grupo de Shilomar, continuará atento a novas profecias do livro do Apocalipse, que tenham de fato reverberação nos nossos dias atuais. Após o início do verdadeiro Apocalipse, a Altana Celestial, que vivemos desde 22 de março de 2023. E aqui encerra esse boletim ascensionado para os membros de Shilomar e associados.